Oi, tudo bem? Bom dia, prazer poder estar aqui trocando uma ideia com vocês sobre avaliação psicológica para porte de arma. Meu nome é Maurício, eu sou psicólogo formado em 2021, bem recente, e já na minha graduação comecei a estagiar na área da arma, junto com uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal, e acabou, a coisa foi acontecendo, a gente eu comecei a fazendo correção de testes, depois aplicação de testes junto com ela, a elaboração dos resultados dos laudos, e assim, a escolha acabou sendo meio natural. Na verdade, eu sempre optei pela parte da avaliação, eu sou advogado de formação, antes de ser psicólogo, né? E a minha ideia da avaliação era ter um processo começo, meio e fim, que eu não tenho no direito, né? Porque as coisas levam anos, né? Se não décadas para acabar. Então a avaliação ela me permitiu trabalhar a questão começo, meio e fim, o que para mim era muito importante, que eu buscava na minha vida era resoluções. Então a avaliação me permite isso. A avaliação no porte de arma, diferente de outras, hoje eu consigo ver um pouco melhor essa situação, ela permite que a gente, primeiro, se trata de uma avaliação obrigatória, compulsória. Isso é um ponto importante. Por quê? De um lado, isso dá uma certa garantia de que há uma demanda, né? E uma demanda que necessita se passar por todo esse processo. Isso acaba sendo interessante. Existe também, ao mesmo tempo que existe uma demanda, existe uma reserva, que eu vou chamar de reserva de serviço, que é a questão dos psicólogos que querem atuar nessa área. Eles precisam ter mais de 2 anos de formado, não é meu caso ainda, né? Agora que eu vou concluir, e precisam ter 2 anos de atuação também, preciso comprovar que eu já atuava, né? Que atuo com essas correções, para poder provar a minha proficiência. E isso é legal porque não é todo psicólogo que consegue trabalhar com esse tipo de avaliação. Então você precisa passar por um processo específico que dá uma autorização para a gente poder estar atuando nesse segmento. Então isso não é uma reserva de mercado, e ao mesmo tempo o fato de ser compulsório traz mais pacientes predestinados a passar por esse processo. Então é uma coisa interessante. É diferente, por exemplo, das avaliações para desenvolvimento infantil, onde nós temos uma série de pessoas que precisam dessa avaliação, mas nem sempre toda aquela população que necessita da avaliação, eles procuram ou têm condições efetivas de estarem passando por um processo, seja questão financeira, questão de tempo, disponibilidade, preocupação de pais e uma série de outros fatores que envolve. Então, assim, lá na infantil nós temos uma demanda muito maior, mas, por outro lado, o percentil de pessoas que precisam é muito maior, mas o percentil que chega a buscar e ter acesso a uma avaliação é bem reduzido, infelizmente, né? Também tem outros aspectos também que a gente pode depois conversar, que é a questão também do custo, né? O custo dessa avaliação, porque existe toda a parte de testes que vocês vão estar vendo agora na faculdade, a questão do custo do teste, né? Hoje vocês estão aí, provavelmente nos laboratórios, aplicando, vendo alguns instrumentos, mas o problema é o custo. Cada teste que você aplica, você compra, adquire o teste, tem um número limitado de aplicações que você tem que ficar continuando comprando essas folhas de resposta. Tudo isso acaba encarecendo também o processo, fora a parte que nós temos aí de profissionalização, de estudos, né, e tudo mais. Bom, focando aí na nossa questão da avaliação de arma, uma coisa muito importante foi que recentemente nós tivemos uma alteração na regulamentação do CFP, porque a ideia era que, por se tratar de arma, a Polícia Federal era o órgão responsável por identificar quais os requisitos necessários para se conceder a autorização, né, para manuseio e porte de arma. E a Polícia Federal tinha um decreto muito antigo, bem desatualizado, que determinava quais são quais são as funções cognitivas, quais as habilidades, quais as características de personalidade que o indivíduo deveria ter para poder ter acesso, né, a essa autorização. E era uma coisa bem simples e bem antiquada.
E agora nós tivemos uma alteração nessa resolução, como eu falei, a resolução número 1 do ano passado, né? Começamos o ano com essa novidade, que foi uma norma específica para o porte de armas, onde ele vem trazer, essa resolução vem trazer algumas discussões que ainda nem todas as pessoas ainda assimilaram a importância disso, né? Esse é um foco. Por quê? Porque como todos os psicólogos aí credenciados, eles estavam muito já acostumados àquela resolução antiga da Polícia Federal, aquela resolução também dizia como ia ser apresentado a resposta.